Nós estamos assistindo a uma onda de fatos muito curiosos. Pessoas que se matam sem motivo aparente, pessoas que são torturadas sem motivo aparente, pessoas que são queimadas sem motivo aparente. E aí a gente pode se perguntar, e por que acontece isso? Claro, a resposta é óbvia, porque essas pessoas sentiam raiva. Mas como que uma raiva pode se transformar em atos tão violentos, em atos tão terríveis? Ora, essa raiva é uma raiva que ela não está relacionada ao contexto. Se vocês observarem o contexto daquelas pessoas naquele momento, como acontece muito no trânsito, no processo eleitoral, não existe um contexto suficientemente forte para que essa raiva seja adotada dessa magnitude. Mas o que acontece então? Por que essa raiva toma conta das pessoas? Por que as pessoas estão assim tão agressivas? Bom, aí é necessário que a gente compreenda algumas coisas. Quando nós vivenciamos o medo e a insegurança e nós não temos como superar essa situação, nós entramos num nível de estresse. Nesse nível de estresse, nós lutamos contra a nossa impotência para a gente conseguir superar aquela dificuldade que está na nossa frente. Mas se isso permanece, ou se nós não temos recursos para enfrentar essa dificuldade que nos traz o medo e essa sensação de perigo, isso vai se tornar um sentimento crônico de medo. E para fazer frente a esse sentimento crônico de medo, nós só teremos duas alternativas possíveis. Ou nós nos submetemos e nos tornamos extremamente passivos, ou nós começamos a revidar. E esse revidar será feito com raiva, até com ódio, e se transformará em ações agressivas. Essas ações agressivas, quando elas acontecem, elas são o resultado de pequenos gatilhos do exterior ou de situações em que essa pessoa permanece nesse estado de estresse, como eu falei há pouco. E aí ela não consegue pensar, ela não consegue avaliar se aquilo que ela está vivenciando nesse momento é uma situação em que ela precisa dizer para a pessoa: se afasta do meu caminho porque eu quero passar, ou se ela precisa reagir com uma arma, matando, queimando, torturando, etc. Porque a cabeça, a mente, a forma dessa pessoa pensar se torna totalmente obscura. O sentimento de medo permanente dentro dessa pessoa, transformado em raiva e agressividade, não vai permitir que essa pessoa tenha um equilíbrio suficiente para racionalizar aquilo que está acontecendo e ter uma atitude compatível com aquela dificuldade. E isso acontece com todo ser humano, porque isso são os mecanismos que a nossa psique utiliza para vivermos neste nosso mundo. Então, por que umas pessoas têm essas reações tão agressivas e outras pessoas não têm essas reações tão agressivas? Ora, porque tudo isso são fatos que eles podem ser trabalhados dentro de nós, de forma a que nós consigamos processar tudo isso. Por exemplo, um bebezinho que se sentiu inseguro, se sentiu com medo de morrer, porque a mãe não ouviu o seu choro quando ele estava com fome, ele não tem condições nenhuma de prover a satisfação dessa necessidade. Ele é
totalmente submisso a essa mãe. Então, se a mãe se atrasou, se ela não conseguiu chegar naquele momento adequado, se ela teve que fazer alguma coisa que estava concomitante com aquele momento desse bebê ser alimentado, e pode gerar nessa criança esse nível de estresse tão violento, capaz de fazer com que ela grite, esperneie, tenha aquele suador de movimento em desespero. Mas se isso for uma situação que permanece na sua vida, e esse é apenas um exemplo extremo do que é a impotência e do que é essa carência permanente. Se isso permanecer e essa criança vivenciar essa situação de não atendimento da sua necessidade de uma forma permanente, ela pode ter dentro dela esse lugar permanente para a existência do medo. E aonde se encontra esse lugar permanente para a existência do medo, se vai encontrar também o lugar de reação a esse sentimento tão devastador. A raiva como compensação desse medo. E aí essa raiva, sendo um movimento permanente, pode gerar essas situações que nós temos visto tão frequentemente nos nossos noticiários, na nossa sociedade. E tudo isso é muito claro e é muito transparente para quem estuda a terapia e a teoria da identidade orientada pelo psicotrauma. E é por isso que eu quero te fazer este convite. Vem fazer parte dessa comunidade. Te inscreve. Daqui uns dias nós iremos abrir as matrículas para a próxima turma que estudará os temas fundamentais da IOPT, como é chamada. E tu também poderá compreender muitas coisas que acontecem contigo e no teu mundo, de uma forma clara, transparente, capaz de te levar a um outro ponto de lucidez e de boas escolhas na tua vida. Vem com a gente, vem fazer parte dessa comunidade. Te espero na próxima. Um beijo.